no universo. E aí? Por isso que não é externo, mano. Tudo tem um significado espiritual. Tudo. As coisas boas, as azulzinhas, e as coisas que terrenamente, humanamente, é o chão de mar. Tudo tem um significado e um propósito maior. Tudo. Coisas boas são azuis, né? Como é que é? Coisas boas são azuis. Pois é, diz que xarope bom é amargo, né? Pelo menos no nível que eu estou ainda é. Né? Tudo tem um significado espiritual. Eu tenho um tempo atrás, não sei se vocês se recordam, aqui em Belo Horizonte, teve uma menina que foi assassinada, Bárbara, na Cidade Nova. E tentaram assaltar o carro dela, ela parece que trepidou o acelerador, vocês lembram disso? Não lembram disso, né? E eles mataram ela e ficou aquela polêmica, não sei até hoje o que aconteceu. Eu achava que foi o namorado que o namorado era professor de taekwondo, né? O pai dela é meu amigo, acho que estudou juntos, né, o Gustavo. Ele escreveu um texto, sabe? Um texto que rodou na internet. Eu recebi várias fontes, inclusive aqui eu recebi, acho que da Denise. É porque ela trabalhou na CEMIG, aí eu sei. É isso mesmo, né? Quando a gente fala da Denise na CEMIG. Ele falava no texto o seguinte, que ele não sentia rancor, não sentia rancor, raiva, nada por aquilo que matou a filha dele. Sentia, sim, compaixão, porque ele, sim, é uma vítima do sistema. E depois eu tive a oportunidade de ir à missa e ele falou isso na missa, sabe? Isso mexeu muito comigo, porque ele falou com muita inteireza. Não era da boca para fora, ele não escreveu um pedaço de papel para poder entender, nem de longe, sabe? Então ele deu ali um testemunho do seguinte, do aprendizado que eu andei, sabe? E aí, por isso que não é externo, sabe, mano? Por isso que esse tipo de distração não pode nunca ser externo. Porque se tem uma força maior que rege tudo, que move tudo e que é causa primária de tudo, então como é que eu posso julgar, né, alguém ou alguma coisa que me faça mal? Não tem a menor condição para isso. A menor. Eu vi um livro agora, chama Apocalipse. Ele fala do acusador. De quem? Do acusador. O acusador é nós, conosco, e o acusador vai outro. O acusador. Só quando esse acusador morre em nós e morre em relação ao outro, é que vamos ter condição de ver o que é preciso ver e fazer o que é preciso fazer. Pois é. E aí entra aquela frase que é de Mateus, né? Que é o versículo que é de Mateus, não vos preocupeis, não é isso? Olhai os lírios do campo, eles não tecem, nem fiam, né? Nem Salomão, com toda a sua sabedoria, sua riqueza, jamais se vestiu como deles. Não é assim? Os pássaros não plantam, não guardam, então não lhes falta alimentos. É isso aí. E aí, acho que isso ajuda, para mim, pelo menos, me ajuda muito a ampliar meu entendimento de família. De quem são meus irmãos. Inclusive aquele que mata, que rouba, que estupra. É muito difícil para mim vivenciar isso. Mas me ajuda o entendimento na hora que eu passo para entender um pouco mais dessa forma, sabe? E aí, naquele mesmo versículo, porque é aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã. Se não me engano, ele faltou, desculpa, acho que ele é Mateus. E aí, o que é fazer a vontade de Deus? Essa perguntinha você pega, né? É igual o que é o reino dos céus, não é isso? O que é fazer a vontade de Deus? Esse trechinho, foi uma palestra que eu tive no dia, então eu, sem pedir autorização, eu trouxe para a gente aqui, tá? Se a humanidade existe em função da minha espiritualidade, não em função, não a minha espiritualidade em função da minha humanidade. Se eu tenho esse entendimento de fé, desculpa, tudo que ocorre em minha humanidade tem um sentido espiritual. Tudo, sem exceção. Rodrigo, as palavras do Cristo, todas elas caminham no sentido da espiritualidade, do espiritual. Enquanto que o povo, na época, os judeus, os próprios apóstolos, compreendiam como uma questão humana. Ele falava com toda clareza, meu reino não é desse mundo. No entanto, o que ele queriam, principalmente Judas, por exemplo, que era um espírito mais revolucionário, queria que ele tomasse o poder dos romanos
e governasse a comunidade. Então é essa luta que você está falando, quer dizer, essa questão do espiritual e do humano, né, que trava toda essa discussão. Trava toda a discussão. Ela é danada que a gente pode estender muito nela, né? E o Porque Cristo, se a gente pensar o Cristo sob uma forma, sob o viés humano, o Cristo não tinha charrete, não tinha, como é que chama, briga, não tinha nada disso, não. Ele entrou no jumentinho emprestado. Exatamente. Mas é isso aí. O divino em mim e ao meu redor se manifesta. E eu, ao aceitar essa manifestação, compreendo que fazer a vontade de Deus está em aceitar a vida tal como ela é. E as pessoas tais como elas são. Inclusive, eis aí um grande, para mim, facilitador para poder realmente começar a descortinar verdadeiramente quem é que é o meu irmão, quem que é minha irmã, quem que é minha mãe. Esse daqui é o que a gente falou há pouco. Esse daqui eu tenho até uma facilidade minha, porque eu me condoo disso, dessa situação. Eu tenho dó, ou se exercito um pouco mais, de uma forma mais elevada, eu sinto compaixão por ele. O de cá, eu tenho muita dificuldade, mas muita. É aquela questão de não julgar e perdoar sempre. E aí? Bin Laden, Hitler, entre outros tantos. Sabe? Eu entro no conceito humano. Se eu começar a julgar. E o Bush? Pois é. Se eu começar a julgar ser bom ou ser mal, esse é um conceito puramente, estritamente humano. E a gente hoje, a gente já está, pelo menos é o nosso propósito, é o meu propósito, entendo que é de uma religiosa, que hoje todos nós, que é de buscar uma compreensão mais elevada para isso. E aí vem uma provinha de multiplicação. O que é melhor? Estar entre as pessoas que me acolhem, que me dão atenção e carinho. Opção B. Estar entre pessoas que me ignoram. Ou estar entre as pessoas que me maltratam. Todas estão corretas. Eu não sou assim. Eu quero estar Todas estão corretas. Você precisa estar entre as pessoas que me maltratam. Eu também quero estar só na opção A. Gostaria. Aliás, é o seguinte. Eu luto para cumprir a vontade do Pai. Se eu realmente entendo que a vontade do Pai é aquela que me faz bem, racionalmente, minha intenção, meu desejo é de estar na vontade assim. Mentira de falar que não é. Mas é questão de aceitação. E de confiança. E de entrega para saber se eu estou na opção D ou se eu estou na opção D, na opção C. Ixi, eu estou querendo até a D, mas não penso. Todas acima. É assim um propósito maior, que é fruto de uma inteligência maior, sobre a qual eu tenho que sempre me submeter. A letra A é muito fácil, né? Não é, Vanessa? É. Não é cômoda, né? É. E não me tira da zona de conforto, né? Isso. Na verdade, acho que não é nem questão, olha só, é diferente. Não é nem questão de me tirar da zona de conforto, não. É de ampliar minha zona de conforto. Entendi. Né? Porque se eu amplio minha zona de conforto, se eu entendo que na B ou na C, eu também não, certamente eu estou fazendo cumprir a vontade do Pai, uma vontade maior, e que é para o meu bem, muda toda a ótica. Muda toda a minha ótica, inclusive de quem é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Né? Amplia. Rodrigo, no domingo lá em casa, no estudo lá, uma pessoa perguntou para a Lena assim, porque que ela queria compreender, que ela não dá, só vive no passado e no futuro. Por quê? Aí ela falou, porque o presente deve ser do jeito que você quer, né? Você não está satisfeita com o presente, que não é você que manda no presente, né? Ela falou, nossa, que compreensão, deu para todas nós, uma compreensão muito grande, porque se eu tiver um futuro, já morreu, não serve mais nada. O presente eu não conheço, o futuro eu não conheço, o presente eu tenho que viver hoje, me aceitar hoje, o que veio para mim hoje. Aí ela entendeu, ela não aceita, porque não é do jeito que ela quer, que eu quero, né? Então, se eu não aceito o que eu quero, eu vivo ali só nessas 2 meses. Eu nunca vou ver que eu estou sendo acolhida pela espiritualidade, por aquela pessoa que me dá um pão, que me dá um bom dia. Eu não vejo nada disso, né? Não, na verdade eu entendi que não vive, né? Porque o morto já é, não tem jeito. O outro ainda não existe, né? Há uma insatisfação, quer dizer, é só sofrimento. Então só vive entre as pessoas que ignoram, porque eu não estou aqui, né? É como se eu estivesse aqui achando tudo ruim. Muda toda hora.
E muda toda a ótica de família. Isso. É legal isso, muito. Como tudo é para fazer cumprir a vontade do Pai, a inteligência suprema, tem certo, tem errado, acabam-se aí os julgamentos. É isso que você está falando, né, Débora? É. É exatamente o que você está fazendo, que é o julgamento. É. Não é isso? E aí vem de novo. Aí acho que para mim, pelo menos, fica mais fácil, sabe? De responder quem é o meu irmão, quem é minha irmã e quem que é minha mãe. É o dia de hoje, né? É. É tudo que me apresentar hoje. Tudo que eu preciso, tudo que me é apresentado. É isso aí, minhas necessidades e meus tesouros. Isso. Não é? Necessidade mesmo. Se eu me entrego a esse entendimento, ou seja, eu estou aqui cumprindo missão e vivendo provações, acaba o fim daquele separativismo, do julgamento, da condenação. Eu me vejo distante daquele que está mendigando, me vejo separado do que trafica, eu me vejo separado e totalmente distante do que rouba. Acaba o separativismo. Esse que me faz, sim, olhar só para o meu umbigo, me ver como uma Somos uma unidade só, né? Pois é. Isso, para mim, traz um entendimento muito mais amplo de quem que é a minha família. Porque na minha família tem aí, sim, uma ordem de direção. Se eu, é uma questão, sim, de exercício, né, de trabalho, não é uma questão de fé. Se eu realmente consigo viver isso aqui, isso traz um sentimento de tranquilidade, de bem-estar profundo. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E aqui, eu aproveitei que eu estou lendo um livro do Robert, o que é, Joana? Robert Rappert. É isso mesmo. Que eu achei que tem muito a ver com isso que a gente está trazendo, isso que a gente está conversando aqui hoje. Sabe? Qual que é a nossa história? Ele fala que é a história da evolução da consciência. Se eu evoluo minha consciência nessa nova ótica, me vendo como um ser espiritual que vivencia, passa por uma vivência humana, que tem um propósito só de me otimizar, de me melhorar, de trazer melhorias íntimas, né? Muda toda a minha ótica. E ele traz isso também de certa forma. Ou seja, ele traz aqui para a gente, sem dúvida, informações que nos desafiam a conhecer nossa trajetória humana de uma perspectiva mais ampla, tem nos chegado de toda a parte. As infusões de luz que massivamente experienciamos estão tocando a todos, despertando a memória de muitos. Despertando a memória, ou seja, é algo que a gente traz, é algo que a gente no fundo sabe. De hoje. E não é de hoje. Vagarosamente começamos a compreender que somos especiais, dotados de possibilidades infinitas. Cristo disse para nós, né? Vocês podem o que eu posso e muito mais. E que este é o conhecimento que precisamos compartilhar para chegar ao entendimento de que somos uma só família, de que pertencemos uns aos outros. Podemos dizer que grande parte da humanidade se encontra num nível do processo de desenvolvimento no qual impera o pensamento dualista, e que esse tipo de pensamento, por sua vez, é responsável pela atitude básica de estar sempre em conflito, ou pensando de que estamos sempre em conflito com algo ou com alguém. Aqui, Lena, nós fizemos aquele exercício, acho que você estava lá embaixo, do novelo, sabe? De lã, de entremeamos aqui todo mundo, né? Os homens jogaram novelo 5, as mulheres delicadamente entregaram. Já é questão de evolução da intuição, que vem dessa percepção dessa ciência feminina. E a Lena colocou para a gente, você podia colocar para a gente, Lena, a questão do xamã, da teia, que ela representa aí para o xamanismo, né? A questão da aranha. Então, quem constrói a teia é a aranha. A aranha no xamanismo ela simboliza as avós. As avós que tecem o nosso destino, que o nosso destino foi tecido antes de nós. Não é isso? Então, quando ela faz a teia, ela vai... aquelas linhas que convergem para o centro, aquelas são as linhas do nosso destino. E as que ela tece em torno delas são a linha da nossa trajetória de evolução. O nosso destino é aquele buraquinho lá do meio, que é entrar em Deus, no infinito. Entendeu?
O simbolismo é esse, é bonito, né? Muito bonito. Ou seja, Também dessa forma se tece os labirintos. Alguém já viu sobre caminhar no labirinto, né? Que é a busca do centro de dentro de nós somos todos um, né? Vai juntando. é um mosaico, né? Que é a organização a partir de um ponto. Não é assim? Ou seja, hoje nós passamos uma teia aqui. Você perdeu a aranhazinha morta. Aranha avó. Vovó, fala vovó. É a última slide, se não me engano. O redespertar que está ocorrendo no momento presente nos dará assistência para que nos tornemos conscientes da nossa conexão uns com os outros. E aí é questão de família de novo, quem que é meu irmão, quem que é minha irmã, quem que é minha mãe. Assim como nos mostrará que precisamos de nos unir em confiança. Somos todos partes de um processo infinito, somos uma só humanidade, somos um com o todo da vida, não há separação. Quando falamos sobre mudança, estamos falando, então, de transformar os nossos medos novamente em amor. Este é o foco central, que é o buraquinho da aranha, né, Helena? Do processo que eleva o nível da nossa consciência e faz rever, pelo menos me faz rever qual que é o meu conceito de família, qual que é o meu conceito de irmão, de irmã e de mãe. Bom, gente, é isso. Autoridade britânica. Britânica, até me ajuda por dentro, obrigado, né, por participação ativa, né? Obrigado mesmo. E alguém vai colocar aqui, acho que nós temos novatos aqui dentro hoje. Temos? Acho que sim. Tinha aqui a menina aqui, mas ele está lá embaixo. Cadê o amigo? Jonas, coloca lá. Está lá embaixo. Morena, antes de você falar, eu posso falar um negócio? Pode. Em umas 5 reuniões, estou sendo provocado a falar um negócio e resistindo muito a falar. Né? Logo você, filho. Ouve o Fabiano, gente. No encontro de casal que eu fui, teve um padre, que ele era lá do Maranhão, já tinha lá seus 80 e tantos anos. Aí ele contou que uma criança, né, um menino, estava na escola, e chamou o coleguinha dele e falou com ele assim: ó, rapaz, bom, depois da aula nós vamos ali, que tem uma casa, tem uma casa lá com o muro alto, tem uma piscina, tem uma mulher nada pelada lá, vamos lá ver. Aí os meninos foram, né? Assim, Fala mais claro, vamos lá ver, né? Tem uma mulher lá toda pelada. Aí foi. Aí saiu lá os meninos e os três foram juntos. Aí na questão lá olhando, aí de repente lá estava um tempão apreciando aquela paisagem, A paisagem, claro. Aí de repente o que chamou, só correndo, os outros pegaram, levantaram e foram atrás, né? Ficou correndo também. deve ser bom, né? Aí saíram, ninguém falou nada, cada um foi pro seu campo, pra cá, no outro dia, encontraram, estão estudando e tal. Aí na saída eles falaram: vão lá de novo? Aí vamos, mãe, vamos, todo mundo, né? E foi a mesma coisa, né? Aí eles fizeram isso umas 3 vezes. O menino que estava lá saía correndo, os outros iam atrás. Aí na 4ª vez, na que chamaram ele, as meninas falaram: não vou não. Por quê? O quarto estava numa boa olhando lá, e você sai correndo, não sei o que é, que confusão que tem, então não vamos não. Aí ele falou assim: não, o negócio é o seguinte, é que minha mãe falou que a gente não pode ficar olhando as mulheres casa, não, que a gente vira estátua. Aí quando eu vejo que eu estou começando a endurecer, eu saio correndo. Mas quem contou o padre. O problema é do padre. Mas o que foi que eu queria falar? Bom, mas o que foi ter Semana passada eu contei da erva, você lembra? O que provocava? Qual que é a moral da história? Nós vamos botar aquele negócio aqui agora, sabe que Não, Eu só queria Eu achei fantástico. Não percebeu? é difícil, é difícil. Gente, vamos. Deixa eu só fechar. Eu achei fantástico o seguinte: primeiro, a situação que foi colocada, e essa piada simples, ela teve a capacidade de fazer com que todas as pessoas rissem, né?
E o riso, certamente, é um instrumento fantástico para fazer com que a gente faça Um ponto de união. um ponto de união. Ele fala da infância, ele fala da inocência, fala daquilo que mais mexe com a gente, especialmente, né, com os homens, com as mulheres, fala da beleza feminina. Então, uma piada tão pequena, ela tem um encerramento e ela faz o desfecho com uma gargalhada que provoca de dentro da gente tudo isso. Eu acho que às vezes as verdadeiras coisas estão cercadas nisso, de uma maneira como ela chega, ela não vem com uma moldura certinho, ela vem de forma mais inesperada. Mas se provoca isso na gente, a gente deve dar um ouvido, dar uma atenção e repetir, na verdade. Verdade. Eu conheço o Firmiano há vários anos, sabe, gente? E ele tem um tal de um Fábio Vieira, sabe? Um tal de Fábio Vieira, sempre conta um diabo de pato, vocês podem ficar não é, Firmiano? Como você disse, o ensinamento chega até nós de muitos pontos diferentes. Né? Vou te contar a piada do padre, viu, Firmiano? Podem repetir, viu, gente? Podem repetir. Vamos espalhar. Então nós vamos nos preparar para encerrar a nossa atividade de hoje. Esse menino é novo, né, não? Não, já vim com o Betis. Ele é amigo do Daniel. Ah, você é amigo do Daniel. É mesmo. Eu estava sumido, eu já vim várias vezes. Você estava só desaparecido. Como é que é seu nome? Luiz. Luiz. Então não tem ninguém hoje, não. Só a Júlia que está lá embaixo. O Jonathan que tá A bem Jona bom. também está lá embaixo. Ô, Lena, por favor, lembra só da evangelização infantil, sabe? Ah, tá. Então, esse sábado, dia 20, um dia muito especial, que é aniversário da Liane. É dia também da evangelização infantil, às 10 horas da manhã, de 10 às 11. E as meninas prepararam um trabalho, a gente estava dando uma ideia sobre a lei de responsabilidade pessoal, lei espiritual de responsabilidade pessoal, que é a lei da gangorra ou lei da compensação. As crianças vão adorar essa parte, mais do que nós. Ficou de uma compreensão bem tranquila para elas, né? E semana que vem eu vou voltar a falar para vocês. Nós trocamos o dia, porque eu vou sair do trabalho. E aí, semana que vem é comigo. Eu tô achando que você está ainda nessa data. De quê? Nós vamos viajar na quarta-feira. Semana que vem? Mas semana que vem. O dia 31, não? Semana que vem, quarta-feira. Hoje é apenas dia 17. Próxima quarta é dia 24. André já está reagindo. E eu que estou errada. A viagem é dia 31. Ai, ficou vivo? Eu estou com a mala quase Ficou errado. Eu já estou com a mala quase pronta. Se faltar doido em algum lugar aí da vida de vocês levam. De graça. Mas eu sou doida, não vou piada com o Firmiano. Firmiano, mas eu sou feliz. Então, nós estamos nos preparando para o final do nosso trabalho, onde a espiritualidade nos convoca a nos recolher para o nosso interior, para recebermos tratamento espiritual. Não é isso? Então, neste momento, o Anderson vai colocar uma música para nós. Nós vamos entrar em prece, recolher dos planos espirituais a assistência que eles programaram para nós, para cada um de nós individualmente. Vamos receber esse tratamento e em silêncio vamos tomar a nossa medicação que está preparada ali atrás. Que isso, meninas? Desliga, daqui a 5 minutos vocês conversam de fora. Então vamos pensar, vamos aquietar o nosso coração, o nosso pensamento. É preciso que nós treinemos, ensaiemos ter sintonia com a espiritualidade. Você queria me dizer algo, Fátima? Eu esqueci. Não. Só ia comentar que eu trazendo os meninos. Ah, tá. A Fátima adotou 3 crianças que moram próximo, crianças carentes que moram próximo à casa dela e tem trazido elas para a evangelização, né? Uma coisa que eu quero lembrar também, nós que não
trabalhamos, temos tarefa na evangelização, vamos vibrar no sábado às 10 horas, de 10 às 11, pelo trabalho que é feito. Porque muitas crianças são assistidas, né? Tá bem? Então agora a gente está mais tranquilo, vamos recebendo, vamos expressando a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos, receber esse aprendizado vindo do coração da Vanessa e do Rodrigo, e que ele possa ser absorvido e trabalhado em nós, silenciosamente, tá bem? Quando a música terminar, nós terminamos a nossa atividade de hoje. Que Deus nos abençoe a todos. Yes.